Posso continuar? Vai dar continuidade? Então vamos lá. Né? Convidamos à mesa aí a coordenadora Eliana Leocárdia Borges, o coordenador executivo Nelson da Costa Santos Netos e a palestrante doutora Ana Roberta, advogada do escritório Cassel Rosarim Santos Rodrigues Advogados, com atuação nacional exclusiva para servidores públicos e prestador de serviços jurídicos para o Citraeng. Roberta. Gente, ela é do escritório do doutor Cassel Rosarim, que todo mundo conhece mais o Ruth. Tem um sotaque maravilhoso. E ela participou recentemente do Colejur na FENAJUF com uma brilhante fala. Está à sua disposição, viu? Não sei se é boa tarde, bom dia já, mas a gente não almoçou ainda, acho que dá para ir pelo bom dia. Então, como já foi apresentada, meu nome é Ana Roberta Almeida, eu sou do escritório Cassel Rosarim, e eu vim tratar um pouco da ANS para técnicos, como já foi muito bem levantado aqui nas mesas anteriores. Então, eu vou tentar ser breve também e me ater a essas questões, como está no STF, ADIs, enfim. Eu passo aqui, deixa eu ver. Pronto. Eu coloquei um panorama geral aqui, de início, já do que já foi dito sobre a PL, né? Como que surgiu onde foi inserida a ANS dos técnicos. Trata-se da PL 3662, de 2021, de autoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e ela foi apresentada em 19 de setembro de 2021. Inicialmente, ela tratava justamente de transformação de cargos de técnicos em analistas. Técnicos e auxiliares e analistas. E houve essa transformação, mas, além disso, por conta da emenda parlamentar, de autoria da deputada federal Érica Cocai, ela também trouxe essa questão da exigência de nível de escolaridade superior para técnicos. E como é que isso aconteceu no Congresso? Primeiro, é importante dizer, como já foi levantado aqui pela própria deputada anteriormente, que houve o veto presidencial. Então, quando a lei ela foi publicada sem essa parte do nível superior, que isso aconteceu ali mais ou menos em setembro de 2022. Logo em seguida, houve essa mobilização no Congresso Nacional, no Senado, nos deputados, para a derrubada desse veto. E aí, em 15 de dezembro de 2022, há essa derrubada de veto, e uma semana depois, as partes vetadas da lei são publicadas. E aí, essa parte vetada é justamente o artigo 4º da Lei 14.456 de 2022, e ela altera o inciso 2º do artigo 8º da Lei 11.416 de 2016, que é a Lei de Carreiras dos Servidores da União, PJU, para inserir essa exigência de nível superior para os técnicos judiciários do PJU. Daí, a gente chega nas ADIs no STF. A primeira que eu trouxe aqui é a 7738. Ela foi apresentada em 13 de janeiro de 2023 pela ANAJUS. A ANAJUS alegava, além das questões formais, de que o projeto, essa questão não poderia ter sido apresentada por meio de emenda parlamentar, porque não teria pertinência temática, enfim, entre outras questões formais, ela também trazia algumas questões materiais que, na verdade, fugiam do que tinha sido realmente realizado ali pela emenda parlamentar. A ANAJUS alegava que haveria uma usurpação de competências dos técnicos pelos analistas,
que haveria uma confusão no RH dos tribunais por conta dessa alteração. Enfim, algumas coisas, de fato, bem interessantes. Mas daí, em junho de 2023, o relator, Edson Fachin, ele se manifestou pela primeira vez sobre essa ADI e ele entendeu que a Ana Jus ela não tinha legitimidade ativa para propor essa ação. E isso foi bem interessante porque o Citraeng ele atuou como amicus curiae nessa ADI e foi nossa maior argumentação foi exatamente essa. A primeira coisa que a gente quis mostrar ao relator, e ele entendeu muito bem, é que a Ana Jus ela não era legítima para discutir aquela ADI como autora. E isso parte de diversos julgados do STF que tem uma jurisprudência bem consolidada de que a legitimidade ativa, ela primeiro deve ser analisada caso a caso e ela deve considerar se aquela entidade, quando se trata de uma entidade que se diz nacional, se aquela entidade ela representa a totalidade daquela categoria. Então, já aí o STF percebeu que a Ana Jus ela não é legítima para propor essa ação, porque ela representa apenas uma parcela da categoria. Então, já por decisão democrática, em junho de 2023, Edson Fachin reconheceu que a Ana Jus ela não tinha essa legitimidade ativa e daí ele já nega seguimento a essa ADI por esse vício, né, inicial. E só que aí, deixa eu passar aqui. Não, já é nesse mesmo. Só que aí, acho que é uma parte que eu não coloquei no slide, mas só para destacar que a Ana Jus, mesmo assim, ela recorre dessa decisão, ela opõe um embargo de declaração, que posteriormente são recebidas como agravo regimental, já que, ou seja, eles teve um equívoco ali no recurso interposto, mas Edson Fachin ele recebe o recurso mesmo assim, pelo princípio da fungibilidade, como um agravo regimental. E aí, nessa oportunidade, essa ADI ela vai para o plenário. E, por unanimidade, os ministros do STF ratificam que a Ana Jus não tinha legitimidade para atuar nessa ADI. E mais, eu acho que foi muito importante essa ocasião, porque o ministro Edson Fachin ele decidiu falar um pouco mais dessa ADI. E, apesar de se tratar de uma decisão que analisa questões processuais sobre a legitimidade ativa, ele entra no mérito da questão. E ele até cita, de uma forma bem forte mesmo, que aquela atuação da Ana Jus naquele momento, ela atentava à dignidade da justiça. Primeiro, porque eles tentaram propor como uma preliminar no recurso de que a decisão deveria ser considerada nula, porque não foi juntado uma certidão no processo que eles tinham pedido no início sobre os assessores dos ministros. Eles queriam saber se haviam assessores dos ministros que eram técnicos. Porque, se tivessem, eles consideraram que essas pessoas estariam impedidas para julgar essa ADI. Só que o STF ele já tem uma outra jurisprudência também consolidada, no sentido que não há impedimento ou suspeição, só se o próprio ministro, de fato, se alegar, mas não existe impedimento quando é uma ação de controle concentrado. Então, além de ser manifestamente incabível, ele considera que essa alegação da Ana Jus ela atenta contra a dignidade da justiça, porque traz um argumento que sequer tem respaldo legal. E mais ainda, ele entra no mérito, diz que
há, de fato, uma fantasia sobre o que a lei, de fato, fez, porque a Ana Júlia ela alegava que haveria uma usurpação de atribuições, desvio de função, mas a lei não trata sobre atribuição, ela trata sobre o nível superior. E aí isso foi muito importante porque é um panorama do que depois eu vou passar aqui, que há uma ADI agora em andamento. Então, é importante tentar reviver esse entendimento de Edson Fachin, que é muito recente, isso foi em 1º de março de 2024, para que esse entendimento seja levado para essa nova ADI e seja mantido. Mas, antes disso, eu queria só tratar rapidamente sobre essa proposição no Conselho Federal da OAB. Isso aqui é uma servidora de outra categoria, que não faz parte das categorias do Poder Judiciário da União. Ela vai a uma conselheira da OAB para que seja levado ao Conselho Federal, ao plenário do Conselho Federal, para que a Ordem dos Advogados proponha um ADI também contra essa emenda parlamentar. Essa proposição ela teve o julgamento iniciado em 17 de junho de 2024. A relatora é a conselheira América Cardoso, e o voto inicial dela foi pela propositura da ADI. E, assim, ela se utiliza dos mesmíssimos argumentos que a Ana Jus trata. Ela diz que há inconstitucionalidades formais e materiais, porque poderia haver uma usurpação de atribuições, porque haveria um vício de iniciativa. Mas aí, ainda nessa sessão de julgamento, outros conselheiros já se manifestaram no sentido de que abririam votos divergentes, que entenderiam que não seria o caso de propor essa ação, porque a alteração foi constitucional. No caso, em 17/6, apenas a bancada do Paraná chega a, de fato, antecipar o voto e já adiantar que entendia pela constitucionalidade e não deveria haver essa propositura da ADI. Mas, além disso, os conselheiros federais de São Paulo e aqui de Minas Gerais também, apesar de não apresentarem o voto naquela oportunidade, já adiantam que entendem que não seria o caso de propor. Então, seguiriam uma divergência nesse sentido. Até o momento, essa proposição ela não voltou a julgamento, porque desde então, desde junho, constantemente adiada. Todo mês entra em pauta, a gente entra em contato, até para disponibilização da pauta. É um trabalho que, de fato, a gente tem que estar ali ligando, mandando e-mail e reiterando, porque os julgamentos acontecem na segunda, eles só dão a notícia se vai ser julgado ou não, se vai retirar de pauta ou não, na sexta de noite. Então, a gente tem feito esse trabalho de acompanhamento. Inclusive, nós já nos reunimos com alguns conselheiros federais, lá em Pernambuco, por exemplo, que é onde eu fico. Nós nos reunimos com o conselheiro Bruno Batista, e ele também se mostrou bastante aberto a essa nossa tese e à divergência, no sentido de que não há constitucionalidade, não há inconstitucionalidade. A última sessão que teve foi agora no dia 11 de novembro, estava pautado para ser julgado, porém a relatora do processo, ela sequer apareceu na sessão, então eles não poderiam julgar sem que a relatora estivesse presente. E aí fica agora a expectativa para saber se será julgado 9 de dezembro, que é a data da próxima pauta. A princípio, a indicação é que ela será presencial, mas, de fato, essas informações do Conselho Federal, elas são um pouco dificultosas. Então, a gente acaba
só sabendo se será julgado ou não, se vai ficar para a próxima pauta ou não, muito em cima. Mas a gente está fazendo esse trabalho de acompanhamento. E acho que parou de... Agora foi. Tá. E aí a gente chega na ADI 7709, que é justamente a mais nova que eu tratei anteriormente. Ela foi proposta pela PGR em 30 de agosto de 2024. As alegações, elas não partem para inconstitucionalidades materiais, como as anteriores, como a anterior, mas ela alega que haveria uma ofensa ao artigo 96, inciso 2 da Constituição, por dois fatores, que, na verdade, se conversam. A PGR alega que a matéria ela não poderia ter sido incluída por emenda parlamentar, primeiro por conta da iniciativa que entende que seria do STF, então não estaria sendo respeitado, e por não ter pertinência temática. E sobre essa pertinência temática, eu vou tratar um pouquinho adiante, mas antes eu só queria destacar também que o Citraeng ele já pediu ingresso como amicus curiae nessa ADI, em 5 de setembro de 2024, ou seja, 5 dias após o seu protocolo pela PGR. E o primeiro pedido que a gente destaca nessa intervenção como amicus curiae é a prevenção. Por que a prevenção? A ADI 7709 ela foi distribuída para o relator Cristiano Zanin. Porém, Edson Fachin já tratou desse tema na 7738. E aí, a regra de prevenção, aquele que primeiro se debruça sobre o tema, ele atrai a competência para os posteriores que vierem. Então, nosso primeiro pedido é da prevenção, até pelo próprio posicionamento anteriormente apresentado pelo ministro, que parece, pelo menos à primeira vista, favorável aos técnicos. Então, de fato, seria interessante, à primeira vista, que esse processo fosse para a relatoria do ministro Edson Fachin. Então, o primeiro pedido que nós destacamos na petição de ingresso como amicus curiae do Citraeng é a prevenção. E, em seguida, a gente trata das questões formais alegadas pelo PGR, que elas estão intimamente ligadas. Eu acho que o controle parou. Se alguém puder passar. Foi, né? Não, é o anterior ainda. Isso. Ali eu só destaquei que a prevenção está no artigo 77B do Regimento Interno do STF, além do próprio Código do Processo Civil, né, que muito bem prevê essa hipótese. Sobre a questão do mérito, a gente destaca... Recording in progress. A gente destaca que o que aconteceu é o puro exercício do poder de emendar do Legislativo. O STF, eu até coloquei no fim, tem diversos precedentes no sentido de que a iniciativa exclusiva de algum órgão para tratar daquele assunto, para propor inicialmente, ela não impede o Legislativo de emendar. Então, se trata, na verdade, de uma prerrogativa inerente ao exercício legislativo. Então, isso nós destacamos muito bem, que se trata, na verdade, da própria função do Legislativo e a iniciativa exclusiva de algum órgão sobre certo assunto, ela não impede que, ao chegar para a análise do Legislativo, sofram alterações. Além disso, esse poder de emenda, ao longo da jurisprudência dos anos, né, da jurisprudência do STF, foram criados 2 requisitos para que se possa emendar.
são eles não têm impacto financeiro e a pertinência temática. Sobre o impacto financeiro, eu acho que é muito claro que a emenda parlamentar não impacta de forma alguma em relação ao projeto inicial. Porque se trata de uma alteração de nível superior, não trata especificamente de nada remuneratório, enfim, que causasse um impacto imediato. Então, sobre isso, não tem dúvidas. E sobre a pertinência temática, é bem interessante observar, inclusive, as justificativas, primeiro, da PL inicial do Tribunal de Justiça e depois a justificativa da própria emenda. Elas conversam completamente, porque ambas se fundamentam na necessidade de qualificação do serviço público. Então, ambas tratam de alteração em cargos públicos. Então, isso também, nós entendemos que isso foi observado. Aí, aqui eu coloquei alguns dos precedentes que eu citei. O primeiro fala que é possível ser realizadas essas emendas, ainda que seja uma competência exclusiva ali de algum órgão para a iniciativa do projeto de lei. E a segunda se trata mais da questão do mérito, que é o que vem sendo observado há muito tempo também pelo STF, no sentido de que é possível um reposicionamento de carreira pela alteração do nível de escolaridade. Isso está presente em diversas ADIs julgadas pelo STF. E, claro, agora... Gente, só um minutinho. E eu queria que vocês manifestassem, porque o hotel informa que o almoço já está servido e que pode esfriar. Então, se a Roberta não importar e vocês também não, a gente daria uma pausa e iniciaríamos depois com a Roberta para que ela terminasse e para que a gente pudesse fazer as perguntas. E eu só quero mencionar para vocês, e queria também já pedir à Roberta, que há informação de que a relatora América ela está de atestado médico. Então, mesmo que tenha sessão, confirmar se ela continua de atestado médico, porque se ela continua, não vai ser retirado de pauta de novo. Ok? E eu queria só falar mais uma coisa, tendo em vista a fala dela, que a Érica Cocai, ela comenta que no dia 15 de dezembro de 2002, ocorreram outras emendas, e que com relação às outras está tudo ok, que é apenas com relação aos técnicos judiciários que têm ocorrido essas ADIs. Então, mais uma vez, eu informo para todos e reitero que os técnicos judiciários tem enorme resistência, né? O PJU tem uma enorme resistência ao reconhecimento e à valorização dos técnicos. Então, podemos dar uma pausa? Continuamos daqui depois do almoço? Eliana, 1 hora para almoçar, pode ser? 1h30. Agora 1h30? Eu só queria... Isso, eu tô... Assim. Já é o... Tá. Já é o... Na verdade... Isso, foi solicitação do hotel e dos coordenadores que estão aqui. 1 minuto. Na verdade, esse, de fato, já é o último slide. E a última informação que eu coloquei aqui para trazer para vocês é que nós informamos também, né, nessa petição de amicus curiae, não foi analisado ainda o nosso pedido de ingresso, mas já foi protocolado. O processo está concluso para a decisão. Ficou concluso agora... Eu ia voltar, mas eu esqueci que não acho que acabou a pilha. 21/11 ficou concluso para a decisão. E a gente informou, inclusive, um julgado bem recente do STF, que concluiu em setembro de 2024, que foi sobre na carreira de auditoria fiscal do Distrito Federal. E lá houve essa alteração de nível superior de alguns cargos, de técnico, de médio para superior. E o STF era ainda também uma ação direta de inconstitucionalidade, por considerar que aquilo não poderia acontecer, porque se alegava que seria uma
uma ascensão, enfim, e o STF se manifestou no sentido de que é possível, sim, porque a administração ela precisa se atualizar e ela precisa reposicionar os servidores quando é necessário. Então, essa ADI também foi improcedente, o STF considerou constitucional essa alteração, e foi já um entendimento bem recente que a gente também destacou na intervenção. Era isso. Obrigada. Queremos agradecer, né, a doutora Roberta, advogada do escritório Cassel Rosarim, e aos coordenadores, né, Nelson da Costa Santos Neto e a Eliana Leocádia. Vamos dar